Gêmeos, cheguei! Cheguei para a sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês também. Lembrando que o oráculo e o tarô eles escolhem com quem eles querem se comunicar, por aqui são muitas pessoas, são muitas energias, então veja a leitura com bastante discernimento e maturidade, pode ser que nem toda a leitura ressoe com você e tá tudo bem, está bem? Vamos lá, gêmeos, vamos ver qual é a mensagem de hoje do oráculo, dos oráculos, né? E dos decks de tarô para gêmeos, que vem a mensagem mais assertiva, que vem a mensagem mais elevada, mais iluminada para o coletivo de gêmeos. Mesa aberta para gêmeos. Uau, última escondida. Olha a surpresa. Tinha uma escondidinha ali. A carta do sol. Felicidade e sucesso. O sol. É uma fonte de energia, gêmeos. É um sinal de aumento de energia física, de vitalidade, criatividade e positividade geral. Você está explodindo de entusiasmo, revigorado, revigorada e desfrutando de uma sensação de boa saúde. Use essa energia para iniciar uma nova rotina de exercícios ou remodelar a sua dieta. Ótimo momento para acreditar e iniciar algo. O sol lhe dará o impulso necessário para seguir em frente, gêmeos, e fazer o que for necessário. Coloque gratidão nisso. E aqui, o ar, o elemento de vocês. Ideias, pensamentos, comunicações. O ar representa o campo mental e também a liberdade. Detesta sentir-se preso e não poupe esforços para manter o seu direito de viver sem se sentir enclausurado. Rebeldia, teimosia, dispersão e pouca estabilidade podem trazer consequências mais sérias, como imprevistos e problemas provocados por falta de atenção. Domine os seus pensamentos, gêmeos, e tenha mais clareza na forma como se comunica para que mantenha suas relações saudáveis. Interessante. Fundo do deck, sabedoria e força. Seja sincero, sincera quanto aos seus desejos e haja de forma natural. O bem e a felicidade residem na sua essência. Busque por sua sabedoria, procurando sempre o real sentido do que significa hoje para você, gêmeos, ser feliz e viver em harmonia com o ambiente ao seu redor. Muito bem! Com energias boas, alguns alertas ali no meio, mas energia boa, energia de seguir em frente, de fazer acontecer, com otimismo, caminhos abertos, felicidade, sucesso. Bora lá, gêmeos. Vamos lá. Vamos ver as energias iniciais. Leitura particular. O contato está na descrição do vídeo. Já deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E simbora, gêmeos! Que a vida não para não. Opa! Da onde vem? Qual é a energia que está ao redor desse geminiano? Três de fogo, uma só? Uma só, fica esperta agora, né? Vai que tem outra embaixo, surprise! Três de fogo, abundância, ó, expresso na carta, abundância. As perspectivas são muito boas, tenha paciência.
neste momento e faça planos a longo prazo. É um 3 de bastos, que fala de previsão, fala de ter visão para seguir em frente, com planejamento, com autoconfiança, fala de sucesso, fala de ser feliz com os resultados das suas escolhas, fala de liberdade. Mas tem aqui interessante, porque a simbologia, né, o desenho, os traços aqui da carta, remete muito a já se ter tomado uma decisão, porém sem enxergar, visualizar muito o que está por vir à frente. Olha, tem bastante fumaça, tem bastante névoa e tem bastante lilás, falando de elaboração, de transmutação. E tem a centelha divina bem ali em cima. De verdade, eu acredito que tem. Eu acredito não, eu tenho certeza. Tem bênçãos ocultas aqui. Mas pede para seguir confiante, tá? Confiante. Vamos lá. Como está esse geminiano? Geminiana, como está a energia desse geminiano? 10 de água. Quem acompanha o canal sabe que o naipe de copas, o naipe de água em especial nesse deck aqui, eu não vejo muito com o significado habitual das cartas, né? Fala aqui de família, criança envolvida. Vamos aguardar o decorrer das outras cartas, mas acredito que vai ter algo para se desenvolver com relação a essa questão aqui que envolve família. Fala de finalizações aqui. Finalização de um ciclo que envolve questões familiares que têm crianças. Não sei, me vem alguma coisa aqui de malícia. Deixa eu me explicar. No sentido de as coisas não são como aparentam ser? Sabe, um sorriso que não é genuíno, uma felicidade que demonstrada que não é de fato felicidade. Interessante, né, porque aqui abriu falando dessa questão de felicidade, de avaliar o que significa ser feliz. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos aguardar. O que precisa ser curado? Olha aqui, roda da fortuna. Arcanjo Miguel. Momento de mudanças positivas, uma situação avança. O repentinamente tá com vocês nessas últimas leituras, né? Ontem, então, nem se fale. A sorte está do teu lado. Vamos ver. O fim, né? A cura da época trevosa, das tristezas, né? Gosto muito. Acredito que vocês também, não é? Uma situação avança repentinamente, falando de boa sorte, falando de destino, falando de ciclos de vida.
É interessante porque a roda da fortuna ela tá entre o ermitão e a carta da justiça. Aqui eu falei de bênçãos ocultas. Nitidamente, essa energia de bênçãos ocultas, de você tomando decisões, diante da situação que é possível, sim, você analisar. Enfim, a família, questões familiares está bem ali no meio. Quais as possibilidades? Tem questão de trabalho aqui, tem questão de rotina do dia a dia e impactando diretamente, nessa questão, seja de família, né, de emocional, de vínculos familiares e da rotina de trabalho, de dia a dia. Quais as possibilidades para esse geminiano? 9 de água. Seu desejo torna-se realidade, as preocupações desaparecem. Amor pela vida. 9 de copas. Sonhos, desejos, alegria. Novamente falando de felicidade, realização, positividade. Interessante, tem 2 crianças envolvidas nessa situação. A sensação que eu tenho é que elas têm um vínculo de ligação, mas não são da mesma família. Tem uma questão aqui. 9 de terra, é o 9 de ouros, falando de independência, de sucesso, de riqueza, de abundância, vem de novo falando de liberdade e financeira. Desfrutando dos pequenos luxos da vida. Vamos lá. Vamos com o tarô? Vamos desenrolar essas informações, essas energias iniciais, rondando aqui o geminiano que se conectar com essa leitura. E Arcanjo Miguel, ó, juntinho ali. Juntinho, trazendo movimentação. Tem bênçãos ocultas aqui movimentando todos os setores da sua vida, principalmente o emocional e a rotina, sabe, a estrutura do dia a dia. Alguma questão de trabalho, de estudo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vai, 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 gêmeos! Agosto, gente, o ano já foi, tá voando! Meu Deus! Oito de copas. A partida, o desapego, o afastamento. Não sei porquê, mas me parece que não é vocês. Vamos lá. A sacerdotisa, abrindo o centro da sua leitura, falando, né, de uma verdade. Lembra que eu falei um sorriso que não é
sei, parece que tem alguma coisa aqui. O imperador. A sacerdotisa com o imperador. Dois arcanos maiores. Nove de bastos, rei de copas. A sensação que eu tenho aqui, gêmeos, tem um afastamento aqui, mas um afastamento não é, eu não vejo sendo você, entende? É como se fosse uma terceira pessoa. O afastamento de uma terceira pessoa, o afastamento de uma situação, de um fato. E vem trazendo uma verdade, vem expondo, de certa maneira, uma situação que parecia uma coisa, mas na verdade era outra. E é interessante porque me parece que essa situação ou essa pessoa que se afasta é uma situação bastante de, né, ó, tá tudo machucado aqui, uma situação bem desgastante, bem penosa, e no fundo do deck tem esse rei de copas, e novamente, né, me vem muito a questão de demonstrar o que na verdade não é, porque um rei, olha, rei de paus embaixo. As emoções aqui estão muito conturbadas e de certa maneira, essa pessoa ela tenta agora querer colocar as coisas em equilíbrio, mas me parece que é tarde demais. Porque ela ainda tenta manter uma pose, ela ainda tenta manter uma situação como se nada tivesse acontecendo. Interessante porque é como se a leitura estivesse falando, não está falando diretamente de vocês, mas de algo que envolve vocês, envolve questões familiares e tem essa questão de crianças. O imperador, aqui embaixo da roda da fortuna, o imperador resumindo numa única palavra, fala em ordenar. Ordenar no sentido de colocar as coisas em ordem, de desmontar, de ordenar não, desculpe, de comandar, de querer ter as coisas sobre o seu controle. Só que aí que tá, veio embaixo da roda da fortuna. A roda da fortuna são movimentos externos, algo que não se consegue controlar, não depende da vontade de quem quer que seja. E aqui, por outro lado, tem a sacerdotisa que fala dessa questão mais espiritualizada,
dessa questão mais intuitiva, e fala de alguém aqui detentor da verdade, e esse detentor da verdade, eu acredito de verdade que possa ser muito mais relacionado ao campo, espiritual, do que necessariamente uma pessoa. E vem fazendo essa movimentação aqui, entende? Vamos ver o que mais. Tem uma questão aqui, parece que foi escondido, tem uma questão de mistério. As coisas sendo reveladas. O que mais? Cavaleiro de paus. Interessante, porque aqui a gente tem um dragão, e aqui nós temos o dragão. A carta do mago. A carta do julgamento. Vários arcanos maiores nessa leitura. Fundo do deck, 4 de pentáculos. De verdade, gêmeos, a única coisa que eu consigo ver vocês aqui nessa leitura são as energias iniciais, porque as perguntas que eu fiz foram direcionadas para o geminiano. Aqui eu vejo uma situação, parece que alguém aqui acordando, não sei, eu vejo alguém aqui que de certa forma foi manipulado, induzido, enfim, pelo ambiente, por pessoas, e eu acredito que seja em relação ao geminiano, porque aqui a gente vê um dragão, completamente companheiro, solidário, de certa forma, até mesmo, acolhedor, amparando aqui a figura do que parece ser uma figura feminina de costas, olhando, né, de maneira reta para o horizonte, para o infinito, tentando ver algum, né, o que está por trás de toda essa nebulosidade. E aqui o dragão está ao longe soltando fogo pela boca, num, né, num ambiente um tanto hostil, e tem um gato aqui atrás, né, dessa pessoa, né, que parece ser uma figura masculina, tentando manipular aqui o que ele deve ou não fazer, o que ele deve ou não em relação a esse dragão. E aqui no meio a gente tem o desapego, a gente tem a partida,
A gente tem alguém aqui acordando para a situação, vendo ela realmente como ela é, vendo as pessoas como elas são e a partir daí, decidindo ir embora, decidindo ir em busca de verdade. E logo aqui na sequência, a gente vem com a sacerdotisa que é detentora do livro da verdade. E aqui fala dessa questão de as coisas, começando a serem reveladas, e veio com o imperador. E no meio a gente tem a carta do mago. E aqui o mago, ele, o que que ele faz? Ele manipula. Ele manipula energias, ele manipula substâncias, ele manipula instrumentos em busca daquilo que ele deseja. E é interessante, né? Porque a situação toda trouxe bastante desgaste e agora com essa verdade, esse acordar, esse mover, por si só, traz aqui a finalização de uma situação desgastante, a carta do julgamento, que nada mais é que 2 vezes a roda da fortuna. E aqui essa questão, né, de se reconstruir. O 4 de pentáculos é uma carta que fala de reconstrução, de de seguir passo a passo, né, de fazer as coisas com segurança, para poder se edificar, para poder se reestruturar para uma nova fase muito mais abundante, muito mais segura. E aqui tem uma questão de ganância também, tem uma questão de possessividade. Já falei, coloca no 2x. Eu não vou falar qualquer coisa aqui só para fazer uma leitura rápida e agradar. O que sobressai na leitura que é até o momento, tem uma questão que remete à mudança na estrutura, na rotina, no dia a dia, que envolve questões familiares. São mudanças que partem do externo para o interno. O que me chama muito a atenção e que as cartas até o momento não se desvelaram é com relação a esse 10 de água, que fala de família, mas, eu não vejo, é como se não fosse uma única família, é como se tivesse 2 famílias aqui envolvidas. E uma situação que daí você pode nomear como melhor tiver afinidade, a vida, o universo, a espiritualidade, Deus, enfim, ancorado por Arcanjo Miguel, vem dar um basta aqui num contexto aonde, essas pessoas, algumas, né, pessoas aqui envolvidas, eh, está no destino dessas pessoas ou dessa pessoa, no caso o geminiano, porque foram as perguntas específicas para o geminiano, essa questão de voltar, de ter felicidade na vida, de alcançar o sucesso, de ser merecedor ou merecedora, de ter sossego, de ter um trabalho, bem remunerado, de realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos e de uma maneira extremamente abundante. Só que a partir daí, quando a gente porque aqui foram só as energias iniciais, quando entra de fato na leitura aberta, né, o que eu chamo aqui de leitura aberta, eu nomeio as minhas leituras como leitura aberta, ou seja, de deixar as cartas trazerem, o que precisa ser trazido no momento para o geminiano, vem um contexto que é como se estivesse falando não
diretamente do geminiano, mas de uma situação que envolve o geminiano, que respinga no geminiano, uma situação aonde o geminiano foi pintado para alguém como uma pessoa, totalmente adversa do que ela realmente é na sua essência, e teve aqui uma questão de manipulação. Só que assim, tudo isso está vindo à tona, e vem mostrando quem manipulou, quem foi manipulado, quem foi julgado injustamente, o quanto toda essa situação trouxe desgastes, para as pessoas, e desgastes muito relacionado ao emocional, e aquela história, situações que trazem desgastes diante da rotina, quer dizer, trazem prejuízos muito grandes em todas as outras áreas da vida. E para mim faz muito sentido estar finalizando com a carta do julgamento. Por quê? Porque envolve todos os setores da vida que, né, que constitui um ser humano, e de a situação realmente sendo mostrada como ela é e não como querem que vejam. E tudo isso muito baseado na questão da ganância. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que tem um 9 de terra ali no oculto. Então, essa pessoa que manipulou, e de verdade, é como se porque cruza aqui, né. Dentre as pessoas envolvidas, tem uma extremamente espiritualizada e uma que muito controladora. Só que ela é tão controladora e não se deu conta que se deixou manipular. E manipular por alguém aqui que sabia muito bem o que estava fazendo, e talvez até mexendo com questões magísticas aqui também, porque o mago, novamente, né, ele manipula o que ele quiser. Aqui deu uma escorregadinha. Olha aqui embaixo a carta da justiça, 3 de copas e 10 de espadas. É, minha gente. As máscaras estão caindo. É sobre isso. É o pingo nos is. E tudo isso, sabe para quê? Para que a vida volte a ser harmônica, feliz, a rotina, o dia a dia. O dia a dia. E é interessante, lembra que eu falei de bênçãos ocultas, que tinha a centelha divina aqui no fundo? Olha aqui ela no julgamento. Olha ela aqui no julgamento. É como a gente fala, né, existe algo maior, que tudo vê, que tudo sabe, que tá vendo o sofrimento, né, de toda essa situação, foi um sofrimento genuíno de algumas pessoas aqui envolvidas. Então, é. É como a leitura coloca o geminiano aqui mais como espectador. Como espectador. Vamos lá, mensagens finais com o tarô. Olha aqui, rainha de paus. É, meu bem, manipulação aqui. Olha aqui, 4 de espadas. Não à toa aqui no oculto estava o 10, né? Cavaleiro de pentáculos. 2 pessoas aqui foram extremamente manipuladas. O que eu entendo?
Uma mais relacionada a questões energéticas e a outra mais relacionada à questão persuasiva mesmo, porque, eh, tinha, né, esse objetivo aqui de desgaste, de separar. Essa criatura aqui. A criatura plantou a discórdia, por isso que eu tô vendo desde o começo, eu falei: "Gente, mas tem 2 famílias aqui, tem 2 crianças que se ligam, tem muita gente envolvida aqui, e tem essa questão da ganância aqui, do dinheiro". Alguém plantou a semente aqui pra vamos lá, são infinitas possibilidades para desfazer sim uma família, acreditando que queria tomar o lugar aqui, no caso, talvez do geminiano, querendo a abundância, a prosperidade do geminiano. Só que, do que eu tô entendendo aqui, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque no oculto continua essa questão da retomada, da abundância, de colocar as coisas em equilíbrio, que apesar de toda a situação desgastante, tem aqui um crescimento, uma riqueza de conhecimento que foi adquirido no decorrer de toda essa lambança aqui, de toda essa manipulação. Fundo do deck, Pagem de Copas. 8 de espadas. Novamente uma carta que fala do inesperado acontecendo. O inimaginado acontecendo. Vamos ver se o Lenormand ele desenrola melhor. O que mais pode ser dito, se é que pode ser dito? Olha o sol aqui de novo, e a carta do urso. Do já trazido na mesa. Essa rainha de paus tá me chamando muito a atenção. Tem 2 cartas aqui que tá me chamando muito a atenção. O que mais pode ser dito? Se é que pode ser dito do apresentado na mesa. O resumo do tarô. Tem uma questão que envolve 2 famílias, mas tem muita gente aqui envolvida. Tem uma figura aqui que nitidamente manipulou energias, mas tem uma outra aqui que também sabe manipular energias, mas ela também é muito persuasiva naquilo que faz, que é essa pessoa aqui com o mago. E que a interferência dessas pessoas impactaram na rotina aqui de uma família. E é por ganância, é por inveja. Essa daqui, que manipulou energias, nitidamente ela manipulou, ela quis aqui afetar essa estrutura por inveja,
por querer ter aquilo que eu entendo era do geminiano. Essa daqui manipulou, apesar da carta da rainha de paus ter vindo depois, me parece que tudo começou com essa daqui. E essa daqui entrando depois, também manipulando energias, mas uma pessoa muito persuasiva na sua fala, no seu atuar, no seu comportamento. Contribuindo para que esse dragão aqui, muito amigo, muito acolhedor, muito companheiro, fosse visto dessa forma aqui, ó, como uma pessoa totalmente avessa à sua essência. E essa pessoa aqui manipuladora, a intenção dela não é tanto inveja não, a questão dela é material. Vamos lá. O que mais pode ser dito, se é que pode ser dito, do apresentado na mesa? E é interessante que tem duas crianças aqui. Olha, de novo, a nebulosidade. Carta das nuvens. Falando, né, dessa questão de incertezas, de não tomar decisões precipitadas, porque a gente não pode esquecer que tem um inesperado aqui no oculto. O que mais? A carta do parque, que é a carta do jardim, que fala desse movimento é outra carta que fala de felicidade, que fala de colheita, de um movimento para poder celebrar, para poder, enfim, tomar posse de paz. E é uma carta que fala também de família, fala de pessoas próximas, deveriam, né, ser amigas, e fala de família. Gente, eu vou ter que desdobrar essa leitura aqui. O que mais? A carta do coração. Eu vou ter que clarificar tudo isso aqui. Fundo do deck, a carta do cão. Tem aqui, tem um guardião, tem um anjo da guarda, tem uma espiritualidade maior aqui, protegendo aqui essa questão. Até porque tem crianças envolvidas. Crianças envolvidas. Vamos lá. Por favor, mensagens claras. As últimas leituras de Gêmeos. Olha, agosto. Agosto é interessante, né? Porque é um mês que, né, as pessoas. Eu nunca tive essa questão com mês, mas olha, depois que eu resolvi me dedicar só para Gêmeos, meninos e meninas, e as últimas leituras, tá um negócio assim impressionante. Porque é como se falasse assim para o geminiano: tenha calma, tenha paciência, eu não posso revelar, eu não posso dizer claramente por A mais B, mas as coisas estão acontecendo no oculto. A única certeza aqui para mim que sobressai é que, independente do que aconteça, o resultado final é positivo para o geminiano. E sabe por que que é positivo? É por conta da espiritualidade. No centro da leitura tem Arcanjo Miguel. Aqui no oculto tem a carta do cão fazendo esse reforço, né, de lealdade, de proteção, de anjo da guarda, de guia espiritual, ajudando e protegendo.
Vamos lá, clarifica a carta das nuvens de uma maneira clara, objetiva, que traga a informação de fato mais assertiva e caiu, olha aqui, traições, e caiu bem aqui, né? É porque é traição de gente muito próxima. Lembra que eu falei aqui com a carta do parque? Amigos, familiares, bem aqui no centro. Fala mais. Grande amor e caiu invertido. Fundo do deck, boas notícias. É aquela história. De verdade, gêmeos. Lembra que eu falei, veio nitidamente que começou com essa daqui? Eu entendo de verdade que essa pessoa aqui é alguém da família. Alguém da tua família. E por inveja. Inveja do relacionamento, da família que você constituiu. De querer, de repente até mesmo seu parceiro, a sua parceira, enfim. E é interessante porque quando é da família, as pessoas tendem a querer esconder, né. Por isso esse tanto de nuvem, esse tanto de, assim, percebe que tem um negócio ali, mas não, "Ai, vamos abafar", parece que tem mais gente sabendo aqui dessa situação. Carta do parque, olha aqui, confirmando. Confirmando. Carta do coração. Embaraços e dificuldades. Sabe o que é interessante? É que assim, não basta ter inveja, a pessoa não basta te trair, ter inveja, mexer com, né, com coisas que não deveria, porque isso aqui só denota falta de capacidade, né. Eu preciso destruir o outro porque eu não tenho capacidade de fazer igual ou melhor. E aqui a carta da âncora, eh vem no sentido de confirmar tudo que já vem sido falado aqui na leitura, mas também uma questão de parar, porque é aquela história, o barco, o navio, ele vai navegando, quando ele quer parar, ele joga a âncora. E olha que interessante, o 9 de água fala de sonhos, de desejos, de felicidade, da vida seguindo, fluindo. Fala de recompensas, de triunfo. Só que aqui em cima, a gente tem um cavaleiro de ouros, né, que fala dessa questão de prosperidade, mas é uma carta parada. Então, se não bastasse a inveja de querer ter tudo o que você tem, o que você tinha, também queria que você ficasse parado, por quê? Porque a pessoa não consegue continuar a vida dela vendo você feliz, próspero, você seguindo a tua vida, e o objetivo é trazer, ó, embaraços, trazer dificuldade, vem falando novamente dessa questão de magia e tudo mais. E ó, relacionado aqui à parte afetiva, principalmente a parte afetiva. Olha aqui, fundo do deck, surpresas, o inesperado. Vai se desvelar aqui. Vai se desvelar. Ai, ai, ai. E é interessante porque, no fundo,
Você sabia que tinha algo acontecendo, só que você estava apostando numa pessoa e na verdade é outra. Você passou muito tempo acreditando que era uma pessoa que atrapalhava a tua vida, mas na verdade é outra. Amor, mãos amorosas. Essa carta saiu ontem nessa mesma posição que eu reduzi e falei da carta dos enamorados. Olha aqui o corte. Ó, para seguir com confiança, com fé, porque às vezes é preciso cortar laços. E para chegar ao ponto, né, de ter que falar, às vezes é preciso cortar laços, é porque o vínculo é forte. E geralmente a gente tem vínculo forte com pessoas da família. Porque aquela história, se você não corta o laço, se você não faz de repente um corte energético, se você não se afasta da pessoa, se você não para de falar da tua vida para essa pessoa, a pessoa aparece na tua casa, você recebe, né, deixa a pessoa ficar na tua casa, espalhando a energia dela, fica difícil, gêmeos. Fica difícil. De verdade, a sensação que eu tenho é que essa pessoa ela não é ela é da família, mas ela não é próxima, tão próxima assim de você, mas de tempos em tempos ela aparece na tua casa, na tua vida. É como se ela viesse para renovar aquilo que ela fez lá atrás. É hora de cortar. E cortar em todos os sentidos. E com fé, e com confiança, com libertação. Olha aqui, ó, ela tá aqui é a representatividade da sua força, do teu poder, das suas orações, da simbologia que você utilizar para fazer o corte mesmo, e fazer com confiança, com fé que vai dar certo, entende? De afastar mesmo. E novamente, né, vem reforçando essa questão, né, não só a questão, dos enamorados de ter para mim nitidamente aqui tá falando de um casal que foi rompido, de uma família que foi separada, e mais do que isso, né, de uma questão aqui de uma pessoa, e no caso eu acredito de verdade que é o geminiano, que é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa do bem mesmo. E da novamente vem essa questão do dragão que eu falei, né, é uma pessoa companheira, uma pessoa que tá ali para o que for, mas que foi vendida, e mais do que isso, depois do começo de toda essa manipulação e tudo mais, porque o geminiano, ele é aquele que assim, quando ele gosta, quando ele ama de verdade, ele dá tudo de si, ele é companheiro. Mas quando ele percebe que o que ele faz não é bem recebido, enfim, ele é agredido, enfim, né, ele é visto, ele passa a ser tratado de maneira abusiva, é aquela velha história, eu sou muito bom, mas quando eu sou mal, eu sou melhor ainda. E daí realmente vai ver o dragão soltando fogo pelas ventas, mas na sua essência, porque é aquela história, né, ninguém tem sangue de barata, na sua essência é uma pessoa boa, uma pessoa da paz, uma pessoa extremamente amorosa. Mais uma, a última. É, olha aqui, recordações. Recordar e agradecer para a finalização dessa situação. Parece que é muito geminiano entendendo todo o contexto que veio passando nos últimos anos, nos últimos meses,
que não foi fácil, ó. Não à toa o tempo, porque é uma situação duradoura, uma situação, porque aqui a gente tem a carta do eremita, uma situação de isolamento, de parada, de ter que se recolher, e se recolher não é no sentido de fazer passagem. Eu utilizo muito a palavra recolhimento, é quando o plano espiritual, recolhe uma pessoa, recolhe, né, a pessoa faz a partida, ela falece. Aqui eu falo recolhimento no sentido de o geminiano ter que se fechar para tentar entender o que aconteceu na vida, porque é como se ele tivesse, uma vida construída, planejada, passo a passo, e de repente o negócio vruf, veio o furacão e tudo ruiu, sem entender da onde veio. Tá aqui da onde veio. É como se agora as coisas começassem aos poucos serem reveladas, porque aquela história, se tu não faz o corte, essa criatura aqui, não importa o que você faça, que você reconstrua, ela vai vir destruir de novo. Entendeu? Ó, aqui, ó, libertação. Libertação. Nossa, toda vez que eu olho pra essa carta, eu lembro do filme do Harry Potter, do Voldemort. Aquela coisa sombria, aquela coisa, né, querendo tirar toda a luz, toda a beleza. E é interessante, né, querendo tirar toda a beleza da imperatriz. 2 com 1, 3 é a carta da imperatriz. A imperatriz é aquela que me remete muito à carta de Oxum, a beleza, a riqueza, a prosperidade, o feminino, né, aquela coisa do maternar, né, dessa amorosidade que transborda. É, Gêmeos. Le eu acho que eu vou até postar essa leitura mais cedo. Ai, ai. Vamos lá. Oráculo das intenções. Mensagem para Gêmeos. Ontem também apareceu a carta do corte. E se a gente reduz, porque ali está o número 10, a gente vai para o número 1. 1 é a carta do mago, né? Vamos fazer os cortes? É, depois ainda vem gente. Ai, ai, viu? É cada uma que parece duas, viu? Mensagem final para Gêmeos com o oráculo das intenções. Purificação. Olha aí, é chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Não só aqui, mas aqui também fala disso. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Fundo do deck, a sombra. Acolha a sua sombra, na escuridão ouvimos o chamado do universo, na sombra da noite enxergamos as estrelas. É, porque aqui tem geminiano que se culpa, né, de nossa, mas como eu não vi, como eu não percebi, mas quando você vai imaginar que aqueles, né, ou aquele ou aquela que deveria te proteger, que deveria estar ali junto contigo, porque é da tua família, é sangue do teu sangue, vai te trair. Hã? É.
Mensagem dos arcanjos para Gêmeos. Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como resposta das suas orações. Fundo do deck, Arcanjo Rafael. Respirar, o arcanjo da cura. Respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar velhos padrões. Arcanjo Aniel, ciclos da lua. Observe como a lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. E Arcanjo Miguel, intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. É isso, Gêmeos. É isso que eu tenho para vocês. Aos pouquinhos as coisas estão se desvelando. Acredito de verdade que o mês de agosto promete, e o anúncio já foi na véspera, né, com aquela leitura com 3 torres, aquela confusão toda, aquela catarse de situações, tudo acontecendo ao mesmo momento. Então, chegou a hora do julgamento. É isso. Deixo um forte e carinhoso abraço para vocês, desce o dedo no like, se inscreve no canal. Se puder e quiser falar o quanto a leitura ressoou com vocês, eu vou gostar muito de ver aqui os seus comentários, tá bem? Um forte abraço e até a próxima leitura.